Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o Padre Marcos dos Santos. Desde já eu peço o seu joinha, peço que você possa estar divulgando este canal. Peço perdão também. Na verdade, eu tinha gravado a homilia, mas depois acabei apagando sem querer. Então vou gravar hoje, estamos um pouco em cima da hora. E vamos meditar o Evangelho de hoje, do 13º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para os céus. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém da estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm toca e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa primeiro ir e enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, durante este tempo comum, nós meditamos o ministério público de Jesus, né? Então, a vida de Jesus, o Padre já havia dito em outros momentos, nós dividimos em 3 grandes categorias, né? A infância, mais a chamada vida oculta, depois o ministério público de 3 anos e depois propriamente a Páscoa do Senhor, o mistério pascal, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Porém, durante o tempo comum, nós vamos meditando principalmente durante esses 3 anos de ministério público de Jesus. Primeira pergunta: como que nós sabemos disso, né? Como que nós sabemos que durou 3 anos? Então, nós conseguimos ter alguns elementos, por exemplo, a partir dos evangelhos. O evangelho de Lucas vem nos dizer que Jesus começou com cerca de 30 anos o seu ministério público. E aí depois, quando nós vamos para o 4º evangelho, João nos fala de 3 Páscoas. Portanto, 3 vezes que Jesus foi para Jerusalém, já iniciando o seu ministério público com o batismo de João, e depois, quando Jesus vai para o deserto, Jesus volta do deserto, e aí começa então o seu ministério, escolhendo seus discípulos, pregando o Rei de Deus e fazendo milagres. Então aí nós podemos localizar isso, esse ministério público do Senhor. E agora há pouco foi lido este evangelho que está em Lucas, no capítulo 9. Interessante é que se nós vamos para o capítulo 9, versículo 1, veja bem, o padre está lendo a liturgia capítulo 9, versículo de 51 a 62, nos está dizendo que Jesus havia enviado de 2 em 2 os seus apóstolos. Então, Jesus havia enviado o grupo dos 12. Vamos agora poder entender um pouquinho Jesus. Ele é o Messias, o Machia, ele o Filho de Deus, mas nosso Senhor, ele vai ter a preocupação de formar já a sua igreja e formar um grupo embrionário da sua igreja com os seus discípulos. Jesus tem um grupo de discípulos, pessoas que o seguem, pessoas que o escutam, pessoas que testemunham os seus milagres e pessoas que vêm aprender a sua forma de viver. Nós vamos ter um grupo maior, bem maior, quando, por exemplo, podemos pegar 1 Coríntios capítulo 15, São Paulo vem nos dizer que mais de 500 pessoas foram testemunhas da ressurreição de Jesus, e Paulo diz assim: e muitos deles estão vivos ainda entre nós. Então podemos entender que ainda na época de São Paulo, estou aqui falando de uns 20 anos depois de tudo que aconteceu com Jesus, ainda havia pessoas que foram testemunhas oculares
da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Depois havia um grupo menor, mais reduzido, de 72. Esse grupo que nós vamos ver já no capítulo 10, versículo 1. Então vamos localizar? O padre leu Evangelho, capítulo 9 de Lucas, versículo 51. No versículo 1, os 12 foram enviados, de 2 em 2. Os 12 apóstolos. No capítulo 10, versículo 1, são os 72. E aí nós vamos ter um grupo desses 72, um grupo mais reduzido, que Jesus escolheu a dedo, a quem ele deu o nome de apóstolo. Apóstolo, que vem do grego apostolain, que significa enviado. Assim como Jesus é o enviado do Pai, Jesus enviou seus apóstolos para evangelizar. Então, está aqui nos dizendo o Evangelho que Jesus se pôs a caminho de Jerusalém. O texto aqui é muito interessante, que está dizendo ser elevado para o céu, do grego analapisson. Então, quando Jesus estava para ser ascendido para o céu, ser glorificado. Essa palavra ascender, subir para o céu, em João ele fala de glória, significa paixão, a cruz de Jesus. A cruz de Jesus, a paixão de Jesus, a morte de Jesus revela a glória de Deus, porque vem revelar a salvação que ele vem trazer para nós, e vem também a partir da sua paixão, da sua morte e sua ressurreição, mostrar o amor de Deus para cada um de nós. Então a cruz vem revelar quem é Deus para nós. A cruz, a ressurreição, vem mostrar a glória, a santidade, o poder de Deus, porque por meio da redenção que Jesus Cristo realizou no madeiro da cruz, redimindo a nossa orfandade, ele veio elevar a nós homens até o Pai para participarmos da vida de Deus, a vida divina. Isso significa salvação, queridos irmãos e irmãs. Ele vem abraçar a cada um de nós. Vamos imaginar que o padre vai usar uma parábola. Claro que, como toda comparação, há limitações. Mas vamos imaginar que alguém está num prédio pegando fogo. Não é verdade? Pegando fogo. E aí você está atônito. Não tem como você se salvar. Ou você vai morrer incendiado, ou se joga no prédio, vai morrer de qualquer jeito, né? Um suicídio. E de repente vem um bombeiro, vem de helicóptero, né? Um bombeiro homem como você, um ser humano. Mas ele está ligado por uma corda do helicóptero. Ele pega, te abraça e te acende, né? Te salva. Ele só pôde te salvar porque ele pôde te abraçar como homem. Ele só pôde te salvar porque estava ligado ao helicóptero que ascendia aos céus, tirando você dessa realidade de perigo que era um prédio aceso, o prédio pegando fogo. Usando essa palavra para a gente poder tentar entender. Jesus, ele vem até nós para nos salvar. Nos salva porque é homem. E ao mesmo tempo nos resgata porque, além de ser homem, ele é Deus. E pode nos tirar dessa situação de pecado. Vamos voltar agora para o Evangelho de novo. Nos está dizendo que ele fez o firme propósito de ir para Jerusalém. O termo grego, aqui o padre gosta de pegar no original, prosopon esterizen. Então Jesus, ele ficou com o rosto sério. Ele mostrou pelo seu rosto que ele tinha um propósito de ir para Jerusalém. Mas é em Jerusalém que ele vai encontrar a cruz. É em Jerusalém que ele vai encontrar o Calvário. Ele vai encontrar o sofrimento. Mas lá no sofrimento também ele vai cumprir a vontade do Pai. E ele vai glorificar o Pai, vai ser glorificado e vai nos salvar. Porque quando a gente vai em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus já para subir para o Pai, Jesus vai dizer assim: todo poder me foi dado pelo meu Pai nos céus e na terra. Todo este poder foi dado porque ele nos amou até a cruz e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Mas o Evangelho continua nos dizendo que quando os discípulos eles tinham que passar por Samaria e os samaritanos viram que eles queriam passar por Samaria, eles não receberam e trataram muito mal os discípulos. Então Jesus mandou os discípulos adiante para poder preparar a hospedagem, preparar o caminho. Vamos recordar que as viagens eram longas, eram feitas a pé. É interessante que a gente não vê nos evangelhos Jesus caminhando a cavalo, né? Jesus sempre está a pé. O ministério público de Jesus era itinerante, sempre caminhando. Só vamos ver Jesus montado em um animal
quando ele entra em Jerusalém, já para sofrer a paixão, montado num jumento. Mas o jumento aqui também significa que ele estava colocando-se e se mostrando como Messias. Quando o rei Davi quis que seu filho Salomão fosse reconhecido como rei, como está em primeiro livro dos Reis, ele mandou entrar montado num jumento. Então o Messias que entra, o jumento é o animal símbolo da realeza de Israel, diferente para os romanos, que era o cavalo. E quando os samaritanos perceberam, Jesus é um judeu, ok? Com seus discípulos judeus, perceberam que estavam indo para Jerusalém, estavam passando por Samaria, ou receberam mal, né? Ou receberam, não quiseram receber. E Tiago e João voltaram. Primeiro é necessário a gente entender uma coisa. Por que os samaritanos não se davam com os judeus? O padre vai dar uma explicação aqui, geopolítica, histórica para vocês, ok? Então, vamos tentar imaginar aqui o território de Israel. Se você não sabe se localizar na sua mente, convido você a procurar no Google Maps. Então, onde é o Estado de Israel, ou você procura um mapa do Israel antigo. Israel tem sua origem nos patriarcas, como está em Gênesis, ok? A partir do capítulo 12, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, teve 12 filhos. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel, que depois que Moisés liberta o povo hebreu e que Josué entra na terra de Canaã, na terra prometida. Você pode ver isso em livros, no seu livro de Êxodo, e depois no livro de Deuteronômio, e também no livro de Números, e a entrada como está no livro de Josué, ok? Cada tribo se assentou no território, menos a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, que era responsável pelo culto que os hebreus prestavam, os israelitas prestavam a Deus. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós tivemos 3 grandes reis em Israel. Primeiro, o rei Saul, ok? Depois, o grande rei Davi, do qual o próprio Jesus Cristo descende. O grande rei Davi, que escreveu os Salmos, boa parte dos Salmos são atribuídos a ele. O rei Davi, que é a grande figura arquétipica do rei Messias, do Malek e Mashiach. Ele é o grande arquétipo, o rei Davi. E depois do rei Davi, nós tivemos o seu filho Salomão, ok? Salomão, que era filho de Betsabé com o rei Davi. Salomão começa bem, termina mal, mas eu não vou entrar aqui na história de Salomão para eu não me alargar muito. Quando foi no ano mais ou menos, o rei Davi foi ungido no ano 1000 a.C., portanto 3022 anos atrás, e o rei Salomão morreu em torno do ano 920 a.C., tá bom? Então, 2022, a gente volta para trás, ano zero, vai para trás, 922 a.C., e Salomão morre. E aí Salomão tinha um filho, o rei, o Roboão, e tinha um general chamado Jeroboão. O rei Roboão, filho do rei Salomão, escutou muito seus amigos, não escutou os sábios, e ele aumentou os impostos. E aí ele perdeu o apoio popular. Quando qualquer governante aumenta os impostos, inevitavelmente ele vai perder a popularidade, né? Então, mesmo sendo uma monarquia, né, antiga, despótica, com uma mentalidade despótica oriental, absolutista, um rei depende da sua popularidade com a sua população. Ele perdeu. E aí começou a ter muitas rebeliões. Daí que surge um general, um líder, que estava exilado no Egito desde a época do rei Salomão, que foi general de Salomão, chamado Jeroboão. Aqui nomes parecidos, né? Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, que era o general do rei Davi, que foi exilado. Depois voltou para a terra de Israel. E aí teve uma grande rebelião, uma grande revolta, um grande cisma. Cisma é separação. Ficou-se, então, algumas tribos, 10 tribos no norte e duas tribos no sul, né? Benjamim e a tribo de Judá ficaram no sul, tendo o rei Reoboão como líder, capital Jerusalém, onde eles adoravam a Deus no templo de Jerusalém, chamado Beit HaMikdash, e o pessoal do norte lá com Jeroboão, com o restante das outras tribos. E aí eles colocaram como capital Samaria, e onde eles iriam adorar a Deus, né, no Monte Garizim. Então a gente já tem um primeiro cisma, uma primeira separação por conta
econômica, por conta política e também uma separação territorial, tá? 920 a.C. Quando nós vamos lá para o ano 722 a.C., ok? Um rei assírio, os assírios é onde é hoje Iraque, Irã, perto de onde era a antiga Babilônia, chamado Salmanaser, ok? Em português, Sargão, Sargão II, se a gente vai para a língua oriental, Salmanaser. Eles invadiram o Reino do Norte e destruíram completamente o Reino do Norte. E aí, para ferrar com tudo, os assírios tinham o costume de despovoar e de trocar as populações. Então teve troca de população, mandando um grupo para um território, tirando um grupo de outro território e mandando para outro território. Então eles trocavam, que era uma forma de desestabilizar a população com pessoas de outro território, forçando a se misturarem a língua, a cultura e a religião também. Uma verdadeira miscigenação. Daí que vem essa rivalidade dos judeus da época, já da época de Jesus, bem antes, mas aqui na época de Jesus, com os samaritanos, por conta de raça, por conta de etnia, por conta de sangue, por conta de religião, né? Os judeus adoravam em Jerusalém, e aí depois os samaritanos vão adorar lá para cima, para Samaria, e etc. Mas que coisa interessante. Claro que depois nós vamos ver Lucas, no capítulo 10, Jesus contando a parábola do bom samaritano. Nós vamos ver Jesus depois, em João, capítulo 4, conversando com a samaritana. E Jesus dizendo que ele é a água viva, que vem da vida eterna. E tem aquele diálogo da samaritana com Jesus, João, capítulo 4. E a samaritana fala para Jesus, né? Como que tu, sendo um homem judeu, conversa comigo, que sou uma samaritana? E aí Jesus fala, chama teu marido. Né? Ela fala assim, eu não tenho marido, eu tive 4, né? E o que eu tenho hoje nem marido meu é. E aí Jesus falou, não, então realmente fala a verdade, mulher. E ela vai responder para Jesus, né? Vejo que és profeta. Então a gente entende essa rivalidade. Quando eles voltaram, disseram para Jesus, né? Voltando agora para o Evangelho, o padre fez discorreu todo o contexto, e eles falaram, a gente foi mal recebido. E o senhor quer que a gente pede que desse fogo para consumir eles? E o que Jesus respondeu? De que espírito vós sois animados? Meus irmãos, minhas irmãs, eles caminhavam com Jesus, Jesus que pregou o amor, Jesus que falou para amar o próximo, Jesus que disse que se dá um tapa num rosto, oferece a outra face. Se caminha 1 quilômetro e te exigirem, caminha 2. Se te pedirem emprestado, não negue. Se te pedirem a capa, dê a capa. E aí, de repente, eles vêm pedir para Jesus queimar todo mundo, destruir todo mundo. De que espírito vocês são animados? Estes dois, João Evangelista e Tiago, São Tiago Maior, que no Evangelho de Marcos, Jesus colocou um apelido neles. Jesus colocou eles de Boanerges, filhos do trovão. Depois, claro, que se converteram, foram se transformando. São João, no fim da vida, vai ser o apóstolo do amor, né? Já velho, com quase 100 anos, São João vai dizer, filhinhos, vão chamar de filhinhos. São João vai dizer, amai-vos uns aos outros. São João vai dizer, aqui está o mandamento, ninguém pode dizer que ama Deus se não ama o próximo. Então ele transformou seu coração, né? Então o filho do trovão transformou-se num coração semelhante ao coração de Jesus. O primeiro devoto do coração de Jesus, São João Evangelista, repousou o seu rosto no coração de Jesus, no peito de Jesus, ensino patris, né? Reclinado no peito de Jesus, e Jesus ensino patris, reclinado no peito do Pai, voltado para o peito do Pai. De que espírito sois animados? A gente vê isso muito acontecer dentro da Igreja Católica. Pessoas que estão dentro da Igreja Católica, que defendem aborto, legalizar aborto, que defendem união civil gay, com todo respeito aos homossexuais, mas aqui a questão é o ato, a prática em si, enquanto conduta sexual, que é errada, diante da palavra de Deus, diante das Sagradas Escrituras, diante do magistério da Igreja, diante da tradição apostólica. Estou falando do pecado enquanto pecado, ok? Então, pessoas defendendo isso dentro da igreja, com uma vida sexual desregrada, defendendo o aborto, defendendo ideologia de gênero, defendendo várias pautas, agendas globalizantes e agendas anti-evangélicas, agendas anticristãs. De que espírito vós sois animados? Segue-se, então, essas 3 vocações aqui, os 3 chamados, né? É muito interessante. Vamos para uma outra cena em que vem alguém dizer para Jesus, né, eu te seguirei para onde quer que fores.
E Jesus diz: essas raposas têm tocas e os pássaros dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do Homem é o título que Jesus dá para si. Jesus não promete dinheiro para ninguém. Então, aqueles 4 pilares, né, que eu sempre gosto de falar, que os evangélicos, para atrair o povo, sempre põem, mas não bate com o evangelho. A teologia da prosperidade. Então, as pessoas vão na igreja, geralmente, porque tem problemas financeiros, problema de família, amor e saúde, ok? Jesus vem dizer: não, eu não estou prometendo fortuna, eu mesmo não tenho onde reclinar a cabeça. Depois Jesus disse para outro: segue-me. Então é Jesus que está convidando. E ele respondeu: deixa primeiro enterrar meu pai. E Jesus respondeu, contrapartida: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Você não tem nada o que fazer mais, seus pais já morreram, já estão mortos. Né? Você não pode parar a tua vida. Vai, segue adiante, homem. E eu estou te dando uma missão, vai anunciar o reino de Deus. E um outro vem dizer para Jesus: Senhor, eu te seguireis, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus vem dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. O que era o arado? Aquele instrumento que se colocava, por exemplo, um boi, ficava alguém atrás e ia sulcando a terra para depois semear. Então, você está lá, está sulcando. Se você olhar para trás, você não está olhando mais para o boi, vai perder, vai desnortear, vai serpentear o caminho e vai acontecer uma verdadeira desgraça. Então Jesus está falando: olhe para mim, não olhe para trás. Há muitas coisas na vida, se nós pensarmos muito, né? Porque o excesso de prudência muitas das vezes gera covardia. A gente não faz. Se Jesus está te chamando, diz sim para ele, segue adiante. Ok, meu irmão, minha irmã? E vamos olhar para o nosso coração. De que espírito nós estamos animados? Como Paulo diz, vós deveis ter a mente de Cristo. Então vamos ver se nós temos a mente de Cristo, o coração de Cristo, ou a mentalidade do mundão. Que o Espírito Santo, luz que vem do alto, abençoe cada um de nós, por intercessão da Virgem. Em nome do Pai e do Filho, Espírito Santo. Amém.